Olá, queridos, tudo bem com vocês? Hoje é dia 12 de julho, estamos iniciando o nosso Doce Maná. É o seu aniversário hoje? Parabéns para você, viu? Muitos anos de vida, felicidades e um abraço meu para você. E sabe, amados, o que vamos tratar no nosso Maná hoje? É o seguinte: quando Deus nos ordenar para fazermos alguma coisa, nós não termos nenhum medo em relação à ordem de Deus. Sabe, queridos, porque nós, como filhos de Deus, devemos entender que quando Deus nos ordena algo, nos manda fazer algo, nós vamos fazer. Independente, queridos, se nós estamos vendo com os nossos olhos naturais condições para isso ou não. Se Deus falou, o que a gente tem que fazer é exatamente o que Ele disse. Independente de qualquer coisa, independente do cenário. Ok? Se Deus falar comigo, falar com você e ordenar, faça isso, vamos fazer. E vamos ignorar, a palavra é essa, o cenário natural. Ok? Se Deus mandou e a gente vai fazer. Ok? Mas vamos para a palavra. Eu estou aqui hoje no livro de Juízes, né? O escritor desse livro, ele é desconhecido, mas, segundo a tradição judaica, diziam eles que quem escreveu esse livro foi Samuel, o profeta Samuel. Mas não se tem uma base, mas na tradição foi Samuel, né? Eu estou aqui no capítulo 6 de Juízes e no versículo 14. Olha o que o autor desse livro fala. Na verdade, aqui é o próprio Deus, né? Então, o Senhor Deus ordenou a Gideão. Aqui Deus dando uma ordem a Gideão. Queridos, quem foi Gideão? Gideão foi um dos principais, um dos mais importantes juízes de Israel. Gideão foi esse juiz, um dos mais importantes de Israel. E Deus falou isso aqui para Gideão, dando a Gideão uma ordem. Porque diz, então o Senhor Deus ordenou a Gideão, né? Então a gente vai ver que ordem foi essa, se Gideão cumpriu essa ordem, né? E Gideão, queridos, ele foi chamado por Deus para libertar o povo hebreu dos midianitas. Então, Gideão foi esse juiz que Deus chamou ele, deu uma ordem para que ele libertasse o povo hebreu dos midianitas. Eles estavam sendo perseguidos pelos midianitas. Mas vamos continuar o texto aqui. Olha o que Deus disse a Gideão. Vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Então, olha o que Deus diz a Gideão. Vá vencer com toda a sua força. Sabe, queridos, que nós devemos entender uma coisa. Nós temos força. E se quando Deus nos dá uma ordem para fazermos alguma coisa, Deus sabe exatamente em quem está
confiando para determinada tarefa. E foi o que o Senhor fez aqui com Gideão. Falou para ele, né? Vá e com a força, com toda a sua força. Então, Deus está dizendo assim a Gideão: a máxima força que você tiver, que você tem, toda a sua força, toda ela, use toda a sua força. Muitas vezes a gente acha sem força, né? Mas a gente tem uma força que a gente pode usar toda ela para realizar tarefas que Deus confiou a mim e a você. Né? Então Deus disse: vá e livre o povo de Israel dos midianitas. Deus não estava satisfeito com aquela perseguição ao povo hebreu. E Deus queria que aquele povo fosse liberto dos midianitas. E confiou essa tarefa a Gideão. Né? E não disse a ele que ele não tinha força, mas Deus disse: você vá com toda a sua força. E sabe, queridos, que muitas vezes nos encontramos em uma situação e dizemos assim: eu estou sem força. Mas, realidade para a nossa vida hoje, não é verdade, nós temos força sim. E se usarmos toda ela para realizar as tarefas que Deus designar para nós, nós iremos conseguir, porque nós temos essa força. Amém? E aqui diz mais, depois dele dizer, vá e livre o meu povo dos midianitas, ele diz, sou eu quem está mandando que você vá. Então, queridos, exatamente o versículo para por aqui. Nós vamos nos deter apenas nesse versículo. Olha o que Deus diz. Sou eu, Gideão, que estou mandando que você vá. E sabe, queridos, que Gideão, ele libertou o povo hebreu. Ele venceu um exército. Se você for ler aqui bem direitinho, Gideão, ele venceu um exército. Você sabe o que é um exército? Nem eu sei a quantidade que é um exército. Mas diz que Gideão venceu aquele exército inimigo, os midianitas. Gideão venceu aquela batalha com apenas 300 homens. Então, queridos, quando Deus disse ao Gideão, vá, e vá com toda a sua força, Deus não estava colocando a confiança nos 300 homens, não. Sabe, queridos? Aqueles homens estavam com Gideão, estavam. Mas quando Deus falou com Gideão, que ele usasse toda a sua força, ele não disse, use a força dos 300 homens que vão com vocês, que vão com você. Deus disse, vá e use toda a sua força. E sabe, queridos, que realidade para a nossa vida hoje. Não importa o tamanho da batalha, do exército, o tamanho da luta, a quantidade de inimigos que vier contra a minha vida e contra a sua vida. Saiba de uma coisa, que o Senhor, Ele confia na força que eu tenho e na força que você tem. E aquela batalha, aqueles inimigos foram derrotados. O exército midianita foi derrotado. E Gideão estava apenas com 300 homens. Então, queridos, veja bem. Ele foi segundo a ordem de Deus. E foi Deus que estava com Gideão. E sabe, queridos, quando Deus confiar uma tarefa a mim e a você, saiba que você tem força.
E eu digo a mim mesmo nesse dia, eu tenho força. E eu vou usar toda a minha força. E você diga a você aí, aonde você está, eu usarei toda a minha força. E vencerei qualquer circunstância. Hoje, pode não ser um exército verdadeiramente que venha contra mim e contra você. Mas o exército hoje que vem contra a minha vida, contra a sua vida, são as circunstâncias, as adversidades, as coisas que temos que vencer. E muitas vezes nos encontramos dizendo, eu estou sem força. Não, nós não estamos sem força. Nós temos força. E no momento exato, nós vamos vencer todas as batalhas que a gente tiver que vencer, com toda a força que nós temos, dada pelo próprio Deus. Então, essa era a palavra para hoje. Seja a quantidade ou o tamanho que for de circunstância que venha para a sua vida, nesse dia ou no futuro, não sei. Saiba que o Senhor, se o Senhor deu uma ordem a você e mandou você ir, Ele se encarrega de estar com você. E a batalha será ganha. Essa era a palavra para hoje. Tenha um dia abençoado, na paz do Senhor Jesus, e um abraço.